Microfone Jovem Pan na Europa, o assunto o Brexit. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, 12h21 aqui em Londres, mais um dia agitado no processo de separação do Reino Unido da União Europeia. Hoje, algumas manifestações do lado de lá do Canal da Mancha, né? Começando pela chanceler alemã Angela Merkel, fez um pronunciamento na Bundestag, no parlamento alemão, e disse acreditar que ainda existe sim a possibilidade de fechar um acordo com o Reino Unido, evitar o Brexit de maneira desordenada, né? O Brexit sem acordo, como tudo indica que irá acontecer. Para a chanceler Angela Merkel, há ainda algum espaço para essa negociação que está sendo feita neste exato momento em Bruxelas, mas a chanceler também avisou que, se for necessário, a União Europeia já está preparada para a separação sem acordo, né? Ela lembrou que, como europeus, estamos mais fracos com a saída da Grã-Bretanha, isso precisa ser dito, mas, por outro lado, é o momento de desenvolver novos pontos fortes na União Europeia. Ela afirmou também que permanece o fato de que, após a retirada da Grã-Bretanha, a União Europeia terá um concorrente econômico à nossa porta, né? Ela se referindo ao bloco europeu, mesmo que desejemos manter estreita cooperação econômica. Lá na Espanha, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro, chefe de governo espanhol, afirmou que, na opinião dele, já não tem mais nada para ser negociado, não, e que a União Europeia não vai dar mais nenhuma concessão para os britânicos e que, por isso, um acordo parece bem improvável neste momento. E para complicar ainda mais a situação, hoje uma corte na Escócia decidiu que é ilegal a decisão de suspender o parlamento, né? Começou a valer nesta terça-feira a suspensão por 5 semanas e que essa medida do primeiro-ministro Boris Johnson é ilegal. Acontece que a decisão ela não faz com que os parlamentares voltem imediatamente ao trabalho, porque existe ainda um outro processo correndo aqui em Londres. A Suprema Corte Britânica vai decidir sobre o assunto na semana que vem, na próxima terça-feira, começa a audiência em relação a este tema. E para a gente fechar a história, Tiago, também uma decisão muito importante anunciada hoje pelo governo de Boris Johnson, que impacta até a gente aí no Brasil, que tem o sonho de vir morar aqui no Reino Unido. Boris Johnson flexibilizou bastante a lei de imigração para estudantes estrangeiros, para estudantes internacionais, né, os chamados extracomunitários. Porque quem tem o passaporte europeu ainda pode mudar para cá e ficar por tempo indeterminado. Quem não tem, enquanto esse processo do Brexit, é claro, não é concluído, quem não tem já estava enfrentando severas restrições desde 2012, porque a ex-primeira-ministra, Theresa May, à época era ministra do Interior, fez mudanças importantes, proibiu, né, que os estudantes de graduação e pós permanecessem no país após a conclusão do curso. O Boris Johnson sempre teve um discurso muito aberto à imigração, desde a época que era prefeito aqui da capital britânica, e agora a decisão é que, após a conclusão desses cursos de graduação e pós-graduação, os estudantes internacionais vão poder ficar aqui no Reino Unido por até 2 anos, trabalhando legalmente no país, e aí esse normalmente é o período que as pessoas precisam para encontrar um emprego em que haverá um patrocinador para um visto mais de longo prazo. Então é uma abertura do Reino Unido importante na questão da imigração trazida pelo governo de Boris Johnson. Bruno. Ulisses, a respeito dessa questão legal e a forma como o Boris Johnson está lidando com isso tudo, havia a possibilidade que foi aventada no fim de semana dele não cumprir com essa determinação feita por lei, no sentido de pedir a prorrogação. E no fim de semana também alguns líderes europeus, tanto de Bruxelas quanto da França, disseram que não adiantaria nada conceder mais 90 dias se não havia nenhum plano apresentado que justificasse os 90 dias. Alguma informação a respeito dessa estratégia legal para que o Boris Johnson não peça essa prorrogação e mantenha a decisão de sair no dia 31 de outubro? Bruno, é verdade, esses 2 pontos foram muito debatidos aqui nas últimas horas. O lado do governo afirma até que já conseguiu elencar quase 10 alternativas jurídicas e técnicas para que o primeiro-ministro não seja obrigado a pedir esse adiamento, né? Inclusive, uma das estratégias mais discutidas aqui seria convencer um dos 27 países integrantes da União Europeia a não ratificar esse pedido de ampliação, porque, de acordo com o Tratado de Lisboa, né, o artigo 50, que trata da desfiliação de um membro da União Europeia, é necessário que todos os integrantes do bloco autorizem essa extensão
no prazo de desfiliação. Então, essa parece uma das alternativas para evitar que o Brexit não ocorra em 31 de outubro. O primeiro-ministro afirmou categoricamente na última sessão antes do parlamento, antes da suspensão, que ele não vai pedir essa prorrogação para além, né, do dia 31 de outubro. Então segue aberta essa situação e o governo banca que vai fazer o Brexit até o final do mês que vem. Outra alternativa até discutida é de Boris Johnson renunciar se ele entender que não há saída jurídica, né, saída legal para essa questão. Mas do lado da Europa, como eu disse, embora a própria chanceler Angela Merkel tenha dito hoje que existe espaço para negociação, outros integrantes estão bem fechados em relação a essa questão, a França, também a Espanha. Parece que o Brexit vai ter muita dificuldade para ser empurrado aí além de 31 de outubro. Ulisses, última pergunta. A respeito da possibilidade ou das oportunidades que se abrem para o Brasil se o Brexit for adiante. Aí o Reino Unido, sem as amarras da União Europeia, poderá estabelecer acordos bilaterais com os Estados Unidos, por exemplo. Isso já está muito claro. Há alguma conversa aí nesse sentido, ou seja, da possibilidade de negociar com o Brasil? Sim, representantes do governo britânico já estiveram aí em Brasília recentemente fazendo essas negociações de um acordo bilateral. As negociações têm sido bastante aceleradas porque a ideia do Reino Unido é sair da União Europeia e já conseguir substituir as dezenas de acordos comerciais que a União Europeia tem neste momento e que o país não pode fazer porque realmente tem que negociar em bloco, né? A principal vertente das negociações é com os Estados Unidos, é o acordo que é considerado mais importante para os britânicos nesse momento, é claro, pelo tamanho da economia norte-americana, mas com o Brasil também há uma discussão em curso neste momento e a expectativa dos britânicos, pelo menos, é de conseguir anunciar o maior número possível de acordos bilaterais assim que a desfiliação da União Europeia for concretizada. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan em Londres. Até mais tarde, Ulisses. Bom trabalho. Até mais tarde, Thiago. Um bom dia a todos.